em que eu falei assim, eu vou desistir da minha vida. Eu falei. E eu peço tanto perdão a Deus hoje. Eu falei, eu vou desistir, eu não aguento mais. E eu tenho poucas pessoas na minha vida que são de verdade, sabe? Poucas pessoas que fariam e que fizeram por mim tudo que podiam. E eu agradeço a elas, porque se elas não tivessem feito por mim o que elas fizeram, eu não estaria aqui hoje, mudando a vida de pessoas. Fala, minha gente! E aí, tudo certo com vocês? Tudo belezinha? Chegue mais, vamos bater aquele papo. Como é que a gente consegue emagrecer definitivamente? Parar de ganhar esse bucho enorme. Pra você que não me conhece, eu emagreci 34 quilos. Me chamo Tayara. Esses quilos foram embora. Eu não digo assim, perdi. Eu não digo assim, acho que eu nem digo mais emagrecer. Eu digo assim, eliminei. Porque quando você elimina, some, não volta mais. Acabou. Chega, foi exterminado, né? E existe um motivo do porquê que eu consegui eliminar esses quilos e não ter engordado de novo. Eu encontrei um caminho, né? E eu consegui identificar o que estava me atrapalhando. Uma das coisas que estavam me atrapalhando. E eu quero conversar com você hoje sobre isso aqui. Pra quem me conhece sabe que o papo vai daquele jeito, né? A gente brinca e tudo mais, mas o negócio é sério. E eu só vou no coração. Quem tem problema de coração, pelo amor de Deus, vocês tomem seu remédio, bota seu marca-passo, porque o negócio é tiro, para e bomba. Então, simbora! Como que você vai conseguir emagrecer? Definitivamente. Como que você vai emagrecer 10, 15, 20, 30 quilos em 2025 e não engordar mais? Porque não adianta você emagrecer em 2025 e engordar em 2026, né? Então, o primeiro ponto é esse. Ninguém emagrece para engordar. Vamos lá. Existem várias chaves psicológicas que precisam ser viradas para que você consiga emagrecer e não engorde de novo. E eu quero falar uma dessas chaves. Beleza? A chave principal se chama emoção. Você já assistiu o filme Divertidamente? Cara, aquele filme ali é muito fofinho, é muito lindinho, e a gente mergulha nas emoções do desenho, mas a maioria das pessoas acreditam que o desenho é só um desenho, é só aquela parte engraçadinha, cheia de cores e tudo mais. Já outras pessoas compreendem que fala realmente sobre as emoções de um adolescente. Mas deixa eu te falar, adulto tem emoções, e deixa eu te falar essa chave aqui. O filme Divertidamente, ele fala sobre as emoções de uma criança, de um adolescente. Não fala sobre as emoções de um adulto. Mas existem adultos de 50 anos que carregam emoções feridas, travadas, machucadas, esmigalhadas, cicatrizes, feridas que não se fecharam de uma infância. Então não é só sobre uma criança, não é só sobre um adolescente. É, na maioria das vezes, sobre um adulto que carrega emoções infantis. E eu não estou querendo dizer que você é uma pessoa infantil, não. Eu estou falando que a sua emoção, ela ainda é imatura, que a sua emoção, ela pode estar distorcida, que a sua emoção, ela pode estar desconfigurada. Minha gente, todo excesso esconde uma falta. E por que eu falo isso? Porque pessoas que bebem demais têm um distúrbio emocional. Pessoas que são apegadas demais têm dependência emocional, distúrbio emocional. Pessoas que malham demais, elas estão com a mente tão agitada que elas precisam carregar peso, elas precisam correr na esteira, elas precisam ocupar a mente o tempo. Porque se elas não fazem isso, elas enlouquecem. Então existe um distúrbio emocional. E por que eu quero trazer esse assunto aqui? Para falar sobre as emoções e o que essas emoções causam nas pessoas e por qual motivo elas têm sobrepeso. Eu poderia chegar aqui, claro que tem alguns vídeos aqui no canal que te ensina sobre as estratégias externas, porque o emagrecimento, existe um conjunto de coisas no emagrecimento. São as estratégias externas e as estratégias internas. Existem vários vídeos aqui no canal que eu ensino sobre as estratégias externas. E tem pessoas aqui no canal que com as estratégias externas gratuitas que eu ensino aqui, começaram a emagrecer. Mas algumas delas começaram a me relatar que eu consegui emagrecer 6 quilos, mas poxa, eu ganhei 8. Eu consegui emagrecer, mas ganhei. Aí já é a questão da estratégia interna. Eu preciso das duas estratégias em ação. Porque não adianta você só malhar e não comer bem. Tem gente que malha todo dia, mas como come porcaria demais, come demais, é gordo. E não adianta só você comer bem e não malhar. Porque você pode até comer bem e emagrecer, mas não vai ficar com definição muscular, não vai ter fortalecimento nas articulações, não vai ter fortalecimento na parte cardiovascular. Então,
Uma coisa completa a outra. Eu preciso do encaixe, eu preciso da soma de ações. Então, essa chave, que é uma das chaves que fala sobre a obesidade, que fala sobre o engordar, o emagrecer, o efeito sanfona, que é a chave da emoção, eu quis trazer aqui porque, apesar de ser um assunto complexo, um assunto um pouco mais profundo, eu sei que a maioria de vocês vão compreender. Porque vocês já estão num momento em que vocês estão se perguntando, mas que merda que está acontecendo? Eu já fiz dieta, eu já fiz jejum, eu já fiz academia, eu já tomei suplemento, e não faz efeito, eu não consigo emagrecer definitivo, eu não consigo ter um emagrecimento perpétuo, eu não consigo que isso seja para minha vida. Então eu sei que você está nesse momento. Então você vai entender o que eu tô falando aqui. E bom, antes que a gente aprofunde um pouco mais sobre as emoções, o que elas causam em você para que você chegue na obesidade e no sobrepeso, eu quero dizer para você que eu atendi o seu pedido, tá? De tanto pedido aqui no canal, tá? E faz uma mentoria, cria alguma coisa para poder me ajudar. Eu preciso de um acompanhamento, eu preciso de um apoio, eu preciso... Pronto, eu criei uma mentoria onde eu vou trabalhar com você 4 encontros, um acompanhamento de 30 dias, suporte 24 horas, e eu vou estar com você, transformando o que você tem por dentro e o que você tem por fora. Então, todas as chaves que me fizeram mudar o pensamento e emagrecer definitivamente, eu vou lhe entregar. As atividades que você precisa fazer para transformar o seu corpo e a sua mente, eu vou lhe entregar, ok? Só que existe um porém. Infelizmente, a mentoria não é para todo mundo. Eu não tenho como entregar a mentoria para todo mundo. Por quê? Porque nem todo mundo está nesse momento. Eu preciso que você tenha comprometimento. E o comprometimento, ele parte da sua decisão de que, independente do que aconteça, você vai fazer acontecer. É a partir daquele momento em que você diz assim, eu tiro todo o conhecimento que eu acho que eu tenho sobre emagrecimento e vou ouvir o que está aqui para me dizer. Vou aplicar o que ela tem para poder aplicar. O que ela mandar eu fazer, eu vou fazer. E de verdade, é necessário que você tenha esse compromisso com você, porque eu posso fazer por você muita coisa, mas eu não posso fazer tudo. Eu não tenho como praticar exercícios mentais, eu não tenho como praticar ações, eu não tenho como me abrir, eu vou precisar fazer uma leitura sua, entender você, entender as suas dores, entender as suas cicatrizes, compreender o que lhe causa, quais são os gatilhos, por que você não sai do lugar, por que você engorda e emagrece e depois engorda e depois não consegue mais emagrecer, porque você tem compulsão alimentar, então eu vou precisar fazer um diagnóstico seu. Então, não é para qualquer pessoa. Você precisa estar comprometida com isso. Você precisa estar comprometida com você mesma. Se você é aquele tipo de pessoa que já não aguenta mais, tentar vestir aquela calça e não abotoar, abrir o guarda-roupa, blusa nenhuma servir, ter vergonha no momento, na hora H, porque acha que o seu corpo não é desejado, achar que a pessoa que você tem do lado, que você tanto ama, talvez não te ame tanto mais porque você tem um corpo do jeito que tem. Se você é a pessoa que carrega dores que eu já carreguei, se você é a pessoa que carrega a dor e diz assim, eu não aguento mais, eu já tentei de tudo e eu não consigo, é sobre isso. Aí você está nesse momento. Só que o que acontece? Eu estou fazendo uma seleção, tá? Eu criei um formulário. Dentro desse formulário existem algumas perguntas, que são análises de perfil, e você vai ter que passar por essa análise. Ah, mas para que tudo isso? Então não é para você. Já começa aí. O formulário, a análise de perfil, é uma eliminatória mesmo, tá? A mentoria não é para perda de tempo, é para ganho de transformação de vida. Eu não quero perder o meu tempo nem fazer você perder o seu. Não é sobre isso. É sobre eu me comprometer com você e você se comprometer com você. Então, se você não tem a capacidade de se comprometer com você e se comprometer com o programa, com a mentoria, então é melhor você não tentar preencher o formulário, certo? Mas, bom, o formulário vai estar fixado no primeiro comentário. Se você não achar, manda mensagem, tá aí, eu quero participar. É sobre transformar a sua vida, é sobre transformar o seu momento, é sobre transformar quem você é hoje para uma versão melhor. Sabe aquela versão que você quer há tanto tempo e você não consegue? Se enxerga daqui a 6 meses. Se hoje você pudesse estar com o corpo que você deseja e com a vida que você deseja, daqui a 6 meses, como você estaria? Pronto, é nessa versão que eu quero chegar, tá? É sobre isso. É exatamente sobre isso. Mas vamos voltar aqui para a gente concluir o nosso raciocínio sobre essa chave chamada emoção. Quando você carrega uma emoção que ela não consegue ser bem administrada porque ela não é reconhecida, toda a sua estrutura balança quando algo foge do trilho.
Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: se existem traços da sua infância que lhe marcaram profundamente, às vezes a nossa mente ela bloqueia essa lembrança para que a gente consiga seguir em frente. Isso é uma proteção. E aí tá lá dentro. Mas aí quando acontece algumas coisas que mexem nisso que tá lá dentro, que por mais que você não lembre, está dentro de você, está registrado dentro de você, você explode. E explodir não é sobre sair quebrando tudo, não, tá? Explodir, existem várias formas de explodir. Não tô aguentando mais, vou tomar uma. Não tô aguentando mais, vou comer uma torta. Não tô aguentando mais, eu vou comer uma pizza. Eu mereço, eu não tô aguentando mais, então eu vou tomar um pote de sorvete. Existem várias formas de explodir, várias formas de extravasar aquela emoção. Por isso que todo excesso esconde uma falta. Então o que eu quero que você entenda é que uma das chaves é a sua emoção. Existe algo lá dentro que você não consegue ter acesso porque o seu cérebro está te protegendo, cria uma barreira, mas está aqui, cria uma barreira. E aí, quando você passa por situações que mexem nessa ferida, nessa dor, nessa emoção, o que acontece? Você não sabe o que é, você não tem a leitura disso, está lá dentro, você não lembra. Mas aí você extravasa de outras formas, porque é uma forma que o seu cérebro encontrou de aliviar aquela dor. Não, eu não quero passar pelaquela dor de novo daquele jeito, é muito ruim. Então eu vou beber, então eu vou comer, então eu vou, sei lá, sair, vou virar a noite na festa. E é sobre isso. Não é sobre você ser um adulto infantil, é sobre você ter as suas emoções ainda muito imaturas. Você não compreende. Tá, e aí, tá, e como é que eu resolvo isso? Dentro da mentoria. Eu te ajudo a identificar, a abraçar essa dor, compreendê-la e transformá-la. Porque não adianta você não querer mexer. Porque se você não mexe, você continua do jeito que você tá. 10, 20, 30, 50 quilos a mais. Existem coisas que você não entende, porque o seu cérebro está te protegendo de você mesma, com medo de você simplesmente pifar, porque em algum momento doeu muito, então agora eu tenho que me proteger, porque senão eu vou enlouquecer. Mas as emoções, elas, sabe o balde quando transborda? E aí a água vai derramando para tudo quanto é lado? É uma rota de fuga. E eu conheço pessoas que vivem em rotas de fuga 24 horas por dia. Existem pessoas que não conseguem se calar, ouvir a própria mente, porque a própria mente é bagunceira demais, é barulhenta demais, é agonia demais. Então elas preferem calar a própria voz e viver na rota de fuga. No barzinho, na lanchonete, no rodízio, na pizzaria, no shopping, na praça de alimentação do shopping, no queijinho da praia, no acarajé da esquina. E é sobre isso. As emoções controlam a gente se a gente não compreende as emoções. E o mais delicado é esse ponto que eu estou te explicando, é essa chave. Porque existem emoções que elas transbordam por conta de uma dor que você não identifica, que você não entende, está por detrás, está guardado. E aí, como é que você controla essa emoção? E como é que você abraça essa emoção? Como é que você entende essa emoção se você nem vê como emoção? Você vê apenas como eu preciso disso, eu preciso descansar, eu mereço, eu tô cansada, eu tô muito sobrecarregada, eu vou desenvolver um burnout, eu preciso comer alguma coisa que me alegre. Porque... Você tá entendendo? Então eu quero te dizer uma coisa. Se você compreende essa linguagem, se você compreende o que eu estou falando com você aqui agora, e você entende que faz sentido, e que chegou o seu momento de mudar isso, olha, preenche o formulário. Se você passar na seleção, a gente se vê do outro lado. E eu te prometo, jamais eu vou jogar tudo isso que eu tô fazendo de lindo fora. Eu tô vendo vidas sendo transformadas. Eu tenho pessoas no meu WhatsApp que todo dia me mandam relato. Obrigada por me ajudar. Você salvou minha vida hoje. Suas palavras não deixaram que eu tirasse minha vida. Gente, eu não gosto nem de começar a falar porque já me dá vontade de chorar, porque eu sou muito chorona mesmo, sabe? Eu sou emotiva demais. Quem me conhece sabe disso. Eu recebo relatos no WhatsApp que eu digo assim, foguete não tem ré.
Eu não paro de ajudar essa galera nunca mais na minha vida. Porque, cara, eu já tive depressão, eu já tive ansiedade, eu já tive em situações, abrindo aqui um pouco da minha vida e do meu coração pra você, em que eu falei assim, eu vou desistir da minha vida. Eu falei. E eu peço tanto perdão a Deus hoje. Eu falei, eu vou desistir, eu não aguento mais. E eu tenho poucas pessoas na minha vida que são de verdade, sabe? Poucas pessoas que fariam e que fizeram por mim tudo que podiam. E eu agradeço a elas, porque se elas não tivessem feito por mim o que elas fizeram, eu não estaria aqui hoje mudando a vida de pessoas. Eu não estaria aqui hoje me comprometendo, me responsabilizando com o sentimento, com a emoção, com o psicológico das pessoas. Então, quando eu recebo uma mensagem, às vezes eu demoro até de responder, porque eu tô processando aquilo ali, sabe? Porque eu também tenho emoções. Eu sou um ser humano, gente. E quando eu me vi no momento em que eu tava na beira de, sabe, de jogar a toalha, eu tive quem pegasse assim na minha mão e falasse, ó, não é a hora. Na hora Deus vai lhe levar. Mas não é a hora. E aí quando eu recebo essas mensagens no meu WhatsApp, me agradecendo por eu motivar, por eu transformar, por eu dar uma palavra de amor, cara, eu não nego palavra de amor pra ninguém, mano. Gente, eu não nego reciprocidade, empatia, palavra de amor e acolhimento a ninguém. Porque só quem esteve na beira da morte sabe o que é isso. Sabe o que é precisar desse carinho. E aí quando eu recebo essas mensagens, eu falo, meu Deus, eu precisei passar por tudo isso para ser quem eu sou, para transformar você. Bom, mas é isso. E aí mexe com as minhas emoções e cara, aí eu fico... Mas que bom que são emoções boas, né? Eu conheço as minhas emoções difíceis e eu abraço todas elas. Eu ando de mão dada com elas. E a minha vida se transformou a partir do momento que eu conheci as minhas emoções, compreendi as minhas feridas, as minhas fragilidades. E eu quero ajudar você a fazer isso. Para que você emagreça de vez, não engorde de novo, se ame, se olhe no espelho e enxergue a mulher foda que você é. Nem sei se podia falar essa palavra no YouTube, meu Deus. Mas enfim, eu quero que você se torne sua melhor versão. Assim como eu tô me tornando a melhor versão que eu poderia ser. Tá bom? Bom, então é isso. A Baiana entrou assim, gritando e brincando e tudo mais, e agora as emoções, sabe? Mas é bom. Emoções boas são sempre bem-vindas. Eu acredito em você. E eu peço que você acredite em você também. Eu vou deixar o formulário no primeiro comentário fixado. Se você não achar, coloca aqui, tá? E cadê o formulário? Eu não achei. Eu te mando. E a gente vai fazer essa seleção. Eu espero que você passe, para que a gente possa se ver do outro lado. Combinado? Bom, então é isso. Um beijo enorme, um cheiro da Baiana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.